Boa tarde. Gostaria muito de dar-vos as boas-vindas em nome da Imprensa Nacional, que convidou o professor José Camões para nos dar uma masterclass sobre a poesia de Sá de Miranda. O professor José de Camões, além de ter feito muitas edições, quase todas na área do teatro com a Imprensa Nacional, é também professor do Programa de Estudos Pós-Graduados na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigador principal do Centro de Estudos de Teatro da mesma faculdade. Hoje ele vem-nos falar da poesia de Sá de Miranda, mas também da edição da poesia de Sá de Miranda, que está numa fase adiantada de preparação na Imprensa Nacional e com a qual podem contar nos próximos meses nas livrarias, muito provavelmente até final do ano, e é dessa edição magistral que ele vos vem falar hoje. Espero que gostem e até à próxima sessão. Boa tarde e agradeço as palavras da doutora Paula Mendes. Tenho alguma familiaridade com Sá de Miranda, que é um autor que nós, alguns, se lembrarão de passar os olhos por alguns versos no ensino secundário, aqui há uns anos, mas penso que neste momento está arredado das obrigatoriedades letivas. Bom, trouxe comigo para fazer intervalo da minha voz e para dar maior gravidade e qualidade à poesia de Sá de Miranda, o José Pedro Sousa, que fará o favor de ler alguns dos textos que eu gostaria de partilhar convosco. E iremos, tenho muito apontamento lido, peço alguma desculpa por alguma hesitação, mas fazendo jus ao meu próprio nome, a minha vista está a ficar mais do que cansada e então pode haver algum percalço e não queria deixar de vos dizer. Bom, começo por palavras que não são minhas, eventualmente serão de um Gonçalo Coutinho, ninguém tem a certeza absoluta. E falando de Sá de Miranda. Foi homem grosso de corpo, de meia estatura, muito alvo de mãos e rosto, com pouca cor nele, o cabelo preto e corredio, a barba muito povoada e de seu natural crescida, os olhos verdes bem assombrados, mas com alguma demasia grandes, o nariz comprido e com cavalo, grave na pessoa, melancólico na aparência, mas fácil e humano na conversação, engraçado nela, com bom tom de fala e menos parco em falar que em rir. É assim que nos chega o retrato de Sá de Miranda, poeta e dramaturgo que hoje nos reúne aqui. Durante décadas foi-lhe atribuída a responsabilidade da introdução do soneto em Portugal. E pouco mais sabíamos disso. Mas a sua intervenção e legado para a história da literatura e do teatro não se ficaram por aqui. A par das novidades formais, cultivou formas poéticas que eram muito correntes na sua época e no seu meio cortesão ao início. Cantigas, vilancetes, éclogas, que deixaram marcas nas gerações seguintes. No teatro, teve também honras de inovador, como ele próprio se denominava, ao escrever as suas peças em prosa, de que chegaram até nós apenas 2 comédias. Da sua biografia, pouco mais se pode acrescentar àquela que foi feita em 1614 e que saiu impressa na segunda edição das suas obras. Do nascimento em Coimbra, podemos corrigir a data que é apontada erroneamente como 1495 para 1487. É mais ou menos esta o que podemos inferir de uma bula que o Papa dá em relação a uma súplica que ele próprio lhe faz para lhe conceder os benefícios de uma igreja de São Julião de Mourenho na Diocese de Coimbra. E ele se declara nesse documento jovem clérigo, bacharel em decretos,
de 22 anos de idade. Portanto, se tem 22 anos em 1509, nasceu por volta de 1487. Recordo também que no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, que é a primeira vez que aparecem poemas dele, publicado em 1516, ele já é intitulado doutor. Portanto, isto corrobora um pouco a informação de ser bacharel em 1509 e doutor em 1516. Era filho ilegítimo de um clérigo, um Gonçalo Mendes de Sá. Isto poderá tê-lo tornado um fácil alvo de sátira. Podemos até, muitos críticos fazem isso, lembrar-nos de versos de Gil Vicente, que foi seu contemporâneo e com ele se cruzou variedíssimas vezes, seguramente, e Gil Vicente muitas vezes invocam os filhos de clérigos em tom escarninho, ou de clérigozinhos que tinham filhos, e muitas vezes são esses versos interpretados como dirigindo-se diretamente a Sá de Miranda. Mas a verdade é que o reino, então, estava povoado de filhos de eclesiásticos. Bom, Sá de Miranda viajou por Espanha e por Itália, onde contactou diretamente com a nova cultura emergente nesse país e que impregna posteriormente a sua obra. Foi comendador de Cristo, com os proveitos da Igreja de Santa Maria das Duas Igrejas, no Arcebispado de Braga. Para lá se retirou, para uma quinta da Tapada, e casou muito tarde com Briolanja de Azevedo, de quem teve 2 filhos, um dos quais morreu em Ceuta, em serviço militar, ainda em vida do pai. Ele próprio criou para si uma aura de homem inteiro, grave, que abandona as futilidades da corte e se estabelece na saudável natureza bucólica. Facilmente o podemos identificar com a figura descrita na carta ao rei Dom João III. Homem de um só parecer, de um só rosto e de uma fé, de antes quebrar que volver. Outra coisa pode ser, mas de corte homem não é. Portanto, aqui há uma espécie de declaração de princípio de vida por o qual ele se regiria. Outras passagens da sua obra poética parecem também confirmar este retrato e a preferência da vida campestre simples e verdadeira por oposição à vida da corte, que considerava corrupta e malsã. No entanto, do que se pôde vir apurando da documentação menos conhecida, sobretudo as súplicas que se conservam no Arquivo Secreto do Vaticano e que vêm sendo publicadas desde os anos 60 do século passado, é possível construir uma imagem de Sá de Miranda que destoa um pouco da já fixada e que até nos pode revelar um homem preocupado em assegurar e acumular benefícios financeiros, não se furtando sequer para isso a demandas ou a litígios. Mas o que é certo, desde o ponto de vista cultural, é que foi um autor profícuo e de uma grande diversidade de géneros, para além das tradicionais composições poéticas que já enumerei. Fez cantigas, vilancetes, éclogas. Trouxe de Itália o soneto, realmente. O seu primeiro biógrafo diz foi o primeiro que compôs versos grandes neste reino, referindo-se aos decassílabos, por oposição às 7 sílabas da redondilha habituais, baseado, aliás, nas afirmações do próprio Sá de Miranda, que no prólogo de uma sua écloga, o Encantamento, ele retribui a oferta de uma outra écloga em versos estrangeiros, com a primeira experiência de uma écloga italianizante, à maneira de Itália, feita em língua portuguesa. O próprio diz, nessa écloga Encantamento: querem-vos por senhor, não por juiz, rigores a de parte, que são dignos de perdão os começos. Portanto, é a primeira coisa que ele vai fazer. Já que fiz, aberta aos bons cantares peregrinos, fiz o que pude, como por isso diz, aquele um só dos líricos latinos. Ora, provemos já a nova linguagem e ao dar a vela o vento, boa viagem. Portanto, ele está a si próprio desejando uma boa estreia na poesia estrangeira que vai introduzir na língua portuguesa. É uma medida que mais tarde ele vai também usar nas elegias, como é próprio do género. Mas outros modelos italianos surgem, por exemplo, numa tradução ou na paráfrase que faz uma cantiga de Nossa Senhora de Petrarca. Portanto, ele tem um contacto direto em Itália com a poesia de Petrarca e traduz e faz paráfrase.
E o próprio copista, que a depois manda imprimir, diz que é uma maneira de canção italiana a que se chamam sextina. Portanto, mais um género que Sá de Miranda cultivou. E a composição Não Posso Tornar os Olhos. Percebe-se, pois, como o autor é pródigo em reclamar para si próprio a introdução de novidades formais na literatura em língua portuguesa. E também o faz em relação à escrita das comédias, pela voz da figura da própria comédia, dirigindo-se ao público nacional. Ele faz uma comédia e introduz, a primeira pessoa que faz o prólogo é a figura da comédia, que entra em cena e declara: não sei se enxergais em mim uma grande mudança de vos falar em prosa. Sabei que o faço à míngua de versos, que os não tendes quais-me a mim cumpriam. E assim o faço agora em Itália. Ou seja, a própria comédia diz: não estranheis, claro que é uma novidade para vós, público, ouvirem falar no teatro em prosa. Porquê? Porque não tendes versos que sejam os apropriados à comédia. Nos meus versos, assim latinos como gregos, sempre me acheguei à prosa quando pude. Eles davam-me tal lugar. Que nestas partes, em Portugal, ainda há muito pouco que os conheceis por versos. Os vossos consoantes não me armam, são muito forçados e batem muito nas orelhas. Nestas poucas linhas, o autor traça todo um programa para a comédia. Deve ser em prosa, que, segundo se parece, Sá de Miranda considera a herdeira dos versos latinos e gregos, e que em Portugal não eram tidos por versos. Habituados os poetas e os leitores que estavam à poesia em rima, os consoantes, impróprios, segundo o autor pensa, para a comédia. Basta-nos lembrar que todo o teatro português quinhentista, desde Gil Vicente até ao Chiado, Camões, etc., é em verso rimado. Portanto, ele está a assumir um risco ao propor que a comédia se faça em prosa. Bom, para além da já muito gasta redondilha. E realmente Sá de Miranda e o seu amigo António Ferreira, quando escreveram teatro, escreveram em prosa. A Castro do Ferreira é a exceção, mas é do género tragédia e são em versos grandes, como diria Gonçalo Coutinho. E esta aproximação clássica entre a prosa e a poesia vai contaminar toda a obra deste poeta, Sá de Miranda, por vezes de modo surpreendente, como veremos. Sá de Miranda morre em 1558, sem deixar a obra publicada. Não publicou. Com exceção de um curto número de pequenas composições que Garcia de Rezende inclui no Cancioneiro Geral, em 1516. Certamente a pedido e a insistência de Garcia de Rezende, Sá de Miranda lá lhe enviou número reduzido de composições. No entanto, ele preparou e enviou ao príncipe Dom João toda a sua produção poética em 3 remessas manuscritas. Disso temos a certeza. Ele preparou a edição manuscrita da sua obra inteira para o príncipe Dom João. Mas então como é que nos chegou a poesia do Sá de Miranda até nós? Como é que a conhecemos? As comédias foram quase imediatamente após a morte publicadas. Percebe-se que a grande apetência do público era pelas comédias. Também é natural porque eram representadas e circulavam. Não assim a poesia, que teve de esperar 40 anos para ser impressa. A primeira edição vem em 1495 e foi publicada por Manuel de Lira. Em 1614 surge a segunda edição por iniciativa de Domingos Rodrigues Livreiro e pelo impressor Vicente Álvares, com uma primeiríssima curiosidade. Os textos que tem, sendo os mesmos, são muito diferentes dos da primeira edição. Bom, até parece que não estão a divulgar os mesmos poemas. Uma dúzia de anos mais tarde, em 1626, aparece no Porto uma publicação com as sátiras, que para nós hoje nos poderia fazer um certo equívoco, porque estamos habituados a designar por sátira um outro tipo de objeto que não o desta edição. Por sátira
entende o editor, cartas. As cartas que Sá de Miranda usou. E o próprio editor de 1626 diz que o seguinte, ou seja, que tudo é tão diferente que os próprios reclamam muito para si a autoridade da primeira edição. Mas já o primeiro editor, em 1695, teve necessidade de ir a um notário autenticar a obra. Ele precisou que fosse um notário a dizer sim, estes versos são do Sá de Miranda, que ninguém conhecia, teoricamente, não é? Nunca tinham sido impressos, senão 80 anos antes, no Cancioneiro Geral, alguns deles. Bom, e pode-se ler, eu não sei se consegue ler daí, vou dizer, ele, juiz, mandou vir testemunhas fidedignas, por cujos ditos e testemunhos, que judicialmente lhe foram tomados, lhe constou a letra do dito livro ser escrito da mão e letra do dito doutor Francisco Sá de Miranda, de onde este trasunto e traslado se tirara e consertara. E por ser carente de vício e suspeição, como dele consta, ele, juiz, interpôs a este sua autoridade judicial e mandou que lhe fosse dado tanta fé e crédito como ao primeiro. Ou seja, conseguiram lançar mão do autógrafo do grande livro que o Sá de Miranda tinha deixado aos herdeiros, copiaram-no e foram autenticar a cópia a um notário. Ora, 40 anos depois da morte, vão buscar testemunhas que pudessem reconhecer a letra de Sá de Miranda. Tudo isto já é um processo um pouco estranho. Bom, o próprio editor de 1614 dá logo conta das diferenças e diz que entre as obras do Dr. Francisco Sá de Miranda, que se imprimiram o ano de 1595, e estas que agora imprimimos, sendo as mesmas, há tamanha diferença que parece forçado dar alguma razão desta dessemelhança e variedade, constando particularmente que se trasladaram aquelas do próprio catarpácio escrito da mão e letra de Francisco de Sá. Ou seja, ele próprio acha muito estranho como é que se vão buscar a poesia do mesmo, há um livro manuscrito, como é que elas são tão diferentes. Então, constrói uma teoria, e a teoria é que Sá de Miranda apurou os seus textos sempre que os enviava ao príncipe, e sendo o testemunho base da edição de 1614 cópias daqueles, é lógico que apresenta diferenças em relação ao original. Portanto, na teoria que construiu o original do Sá de Miranda ficou para os seus herdeiros, que o emprestaram aos 95, mas ele tinha feito uma cópia muito limpa para enviar ao príncipe. E este de 1614 vai valer-se dessa cópia. Mas então não é igual? Não, porque o Sá de Miranda, quando resolve fazer a cópia, melhora aquela seu original, que quase considerava um rascunho. Bom, e portanto é natural que houvesse variantes e diferenças entre os textos. Por seu lado, o tal de 1626, João Rodrigues, declara que o original de que se serviu, como tinha dito há pouco, em lugar de carta, como vulgarmente se escreviam, estava posto sátira. Portanto, ele ainda encontrou uns papéis que, em vez de cartas, como a carta ao irmão, carta a António Pereira, várias cartas que Sá de Miranda escreve, nestes manuscritos que em 1626 foram encontrados, em vez de carta vinha sátira. Quem é que terá a responsabilidade disso? E às tantas afirma que, eu aqui não transcrevi porque em Times New Roman mesmo, de século XVII, eram os papéis em que andaram escritos de mão das obras de Francisco Sá de Miranda, os quais foram da Condessa de Linhares, filha de seu irmão Mãe de Sá, portanto sua sobrinha, e se achou o diálogo ou sátira que se segue. E porque o estilo e graça de sua compostura ou composição são muito conformes ao que se considera e estima nas que andam impressas, pareceu que se lhes não podia negar a companhia delas. Portanto, temos várias fontes manuscritas que, mesmo logo a seguir à morte de Sá de Miranda, quer dizer, 50 anos mais ou menos, deram textos diferentes, apesar de serem os mesmos. Isso é estranho. Portanto, mas também se percebe desta declaração que, para além
dos livros impressos, as obras circulavam manuscritas. Portanto, havia o tal catarpácio original, mas a Condessa de Linhares, sobrinha de Sá de Miranda, também tinha um cancioneiro com as obras do tio. Bom, com efeito, hoje conhecem-se 8 manuscritos que têm um número imenso, cada um deles, da obra de Sá de Miranda e que foram usados todos nesta edição que a doutora Paula Mendes referiu e que está prestes a sair na imprensa nacional Casa da Moeda. É o manuscrito que está neste momento em Paris, é o fonte principal da poesia de Sá de Miranda, é identificado normalmente como manuscrito D, porque é o apelido de Ferdinand Denis, que era o antigo possuidor. Existe na mesma biblioteca uma cópia de 1564, portanto, anterior à primeira edição de 1595, toda muito bem feita, feita por um calígrafo profissional e que recolhe bastantes poesias de Sá de Miranda. Existe um outro que neste momento, por vicissitudes várias, está na Biblioteca de Congresso em Washington, valiosíssimo, tem muitos inéditos de Camões e tem, como se consegue ler, e do lado direito ao alto, não sei se conseguem ler, este manuscrito é de Sá de Miranda e lá em cima ainda se lê bem de Sá de Miranda. Portanto, é outro manuscrito tem 118 poemas de Sá de Miranda. O famoso Cancioneiro de Corte e Magnates, para quem normalmente estuda estes assuntos, está na Biblioteca Pública de Évora e tem a primeira parte apenas com a poesia de Sá de Miranda. São 74 composições. Depois anda muito ligado a Camões, o Cancioneiro de Luís Franco Correia. Tem variedíssimos poemas de Camões copiados, coligidos e também algumas composições indubitavelmente de Sá de Miranda. Estranhamente, tem muitas atribuídas ao Sá de Miranda que nós hoje sabemos que são de outros poetas. Portanto, que é uma questão também importante para um editor de Sá de Miranda no momento de escolher afirmar a autoria do poema. Este encontra-se na Biblioteca Nacional de Portugal, pertenceu ao professor Eugénio de Ascêncio, tem, por exemplo, a primeira folha que estão aqui a ver, é a história da menina e moça, é uma versão muito diferente de Bernardino Ribeiro, que normalmente anda impressa, e tem muitíssimos poemas de Bernardino Ribeiro e de Sá de Miranda, e até tem as próprias comédias. O único autógrafo que se conhece é um pequeno caderno que está misturado com outro códice e está na Biblioteca Nacional de Portugal. Tem 18 composições apenas, mas é importantíssimo porque, ao que tudo indica, é mesmo autógrafo. Eu às vezes tenho dúvidas, não é, por algumas razões que, se tivermos tempo, falaremos. Um outro que está a preto e branco, peço desculpa, mas não consegui, foi o meu objeto de trabalho durante anos, quando preparei as comédias de Sá de Miranda para a imprensa nacional Casa da Moeda, está na Biblioteca de Harvard e é quase preparado para a leitura. Diz-se obra do excelente poeta Francisco Sá de Miranda e tem exclusivamente a poesia e as comédias, juntamente, de Sá de Miranda. É de século XVI, princípio de XVII, quando muito. Por fim, um outro que o professor Telmo Verdelho encontrou em Coimbra há poucos anos, tem um número reduzido de composições que nos possam interessar de Sá de Miranda, mas são de tal maneira importantes, porque 2 são inéditos e que vão conhecer nesta edição, por exemplo, da Imprensa Nacional, a primeira vez em letra de forma. Portanto, vai ser impressos. Portanto, como se percebe, portanto, a obra poética de Sá de Miranda tem uma tipologia de transmissão, ela foi sendo transmitida com testemunhos muito posteriores à sua morte e produzidos em vários momentos do século XVI. Os impressos, como vimos, são de décadas posteriores. Como é que então fazemos para dar a conhecer a obra poética de Sá de Miranda? Já nem me atrevo a dizer a verdadeira obra poética de Sá de Miranda.
Mas que testemunhos, ou seja, que cancioneiros, que manuscritos, que edições, quais é que vamos usar? E como é que escolhemos? E que critérios hão de presidir a essa escolha? A publicação moderna da poesia completa começou em 1885 com Carolina Micaelis Vasconcelos, um nome incontornável nos estudos mirandinos, e que escolhe como base aquele primeiro manuscrito que vos mostrei, o tal manuscrito D, que está em Paris, que realmente é o mais completo, e foi esse que ela escolheu. Mas comparou com os outros manuscritos que ela conhecia. Ela, na altura, só conhecia 3 ou 4. Várias décadas depois, em 1937, o professor Rodrigues Lapa fez uma nova edição, mas não usou os manuscritos. Usou a primeira publicação de 1595, porque considerava-a melhores. E quando os poemas que ele queria publicar não estavam nesse livro, porque esse livro não tem toda a obra, então socorreu-se da edição da Dona Carolina Micaelis Vasconcelos. Portanto, foi em 1937. Nos últimos 80 anos, portanto, a obra de Sá de Miranda não voltou a conhecer uma edição integral. Nunca mais houve, nunca. Houve antologias que se foram publicando, mas que se filiavam naqueles 2 caminhos editoriais. Ou os manuscritos, via Carolina Micaelis Vasconcelos, ou impressos via Rodrigues Lapa. Mas, como não há fome que não dê em fartura, em 2021 surgem 2 edições da obra completa. Uma já publicada em abril pela chancela da Assíria Lavim e da Porta Editora, com a introdução e notas de Sérgio Guimarães de Sousa, João Paulo Braga e Luciana Braga, mas que segue a tradução impressa. Decidiram seguir a primeira edição. E outra que está prestes a sair das gráficas da imprensa nacional, Casa da Moeda, tem a minha responsabilidade, como a colega Filipa de Freitas, e vem na sequência da publicação das comédias que fiz em 2013, e sigo a proposta de Carolina Micaelis Vasconcelos, ou seja, a tradução manuscrita. Ela tinha visto 3 ou 4 manuscritos, nós vimos uns 12. Portanto, para além destes 8 que vos apresentei, há outros que têm pequenas composições diferentes. Portanto, é uma edição assente nos manuscritos e comparamos com todos os impressos. Ou seja, portanto, é a edição que tenta ser exaustiva, não é o que eu queria fazer, confesso agora aqui. Eu gostaria de ter publicado tudo. E já vos digo como é que isso não se poderia fazer. Bom, num caso tão complexo como o de Sá de Miranda, em que é raro encontrar 2 testemunhos, acho que deu para perceber, de um mesmo texto que coincidam perfeitamente, nós se vamos ver um manuscrito, o poema é de uma maneira, no outro manuscrito o poema é de outra, no impresso o poema é de outra, tem o mesmo título, tem o mesmo primeiro verso muitas vezes, às vezes nem isso, mas depois que não coincidem. Portanto, a vontade é publicar todas as versões, todas mesmo, todas. E se neste momento a abundância de papel que esta nova edição propõe é elevada, seria talvez triplicada nessa aventura. Mas talvez haja outros meios para o fazer e que o papel possa libertar a poesia nessas circunstâncias. Bom, contudo, muitas vezes essas variantes que aparecem entre poemas são de pouca monta, ou seja, são apenas coisas ortográficas, se é cuidado com em grego ou cuidado com em latino, pouco mais do que isso, ou seja, não interferem muito no sentido ou no estilo. Essa proximidade leva, por exemplo, à opção de escolher um e depois registar as diferenças dos outros. Essa é a hipótese que normalmente se utiliza, construindo o chamado aparato. Aparato de variantes. É um aparelho que dá conta das variantes de um determinado poema. O que acontece é que geram listas muito pouco apelativas à leitura. Ou seja, acho que 2 pessoas em cada 3.000 possam olhar para aquelas listas, que são estas, por exemplo, que estão aqui do lado direito,
temos a lista, estas são pequenas, porque há listas que têm 3, 4 páginas. Esta para o poema número 15, para o poema no 21, que o Zé Pedro vai fazer o favor de ler. Pois meu mal, conquanto é, vossa crueldade é mor. Ao menos faça esta dor ante vós fé de tal fé. Vistes passar tantos anos, durou sempre este cuidado. Não estranheis desenganos em homem tão enganado. Assim, sem causa ou porquê, traz um mal, outro pior. Mas de mim, seja o que for, e ao menos salve-se a fé. Bom, portanto, como podemos verificar, este poema existe em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 testemunhos, não é? Há 7 versões. Nós consideramos, nesta hipótese, consideramos versões de menor monta e damos, por exemplo, no verso 4, onde está ante, o manuscrito de Évora tem entre. Portanto, todos os outros têm ante. E vamos fazendo assim fora, e quem quiser ler vai ter que substituir a leitura por aquela palavra que nós, ou verso, que indicamos nesse lado. Portanto, esta é uma maneira que está convencionada na chamada edição crítica, que é registar as variantes de um poema. E aí o editor tem que optar. Se não pode publicar todas como eu gostaria, vou ter que escolher algumas que vão ter este modelo. Vamos tentar escolher aquelas que tenham menos. Outra hipótese, que é uma outra registro, que tenta dar solução a este problema do editor, que é a definição entre a fronteira entre variante e versão. Aquilo que é uma mera variante, lexical, por exemplo, em vez de cadeira está assento. Uma outra variante que é, em vez de sentado, está em pé. Aqui a coisa já aponta num sentido, aponta para uma semântica, para uma construção estrutural do poema que importa refletir até que ponto é a mesma coisa, é da mesma ordem, se podemos ou não dar apenas em aparato. O que acontece é que isto é resultado da transformação permanente de Sá de Miranda com os textos. Ele próprio confessa que, à boa maneira de Horácio, está sempre insatisfeito com a sua escrita. E daí que vai reescrevendo. Se nós no autógrafo vemos os riscos e as emendas e os acrescentos, nos outros não, possivelmente. De onde é que vêm tantas cópias? Era ele que escrevia aos amigos e enviava? Era alguém que as ouvia e copiava? Mas ele próprio diz que podia seguir Horácio apenas nas aparências, porque Horácio diz: quando não estiveres satisfeito, queima tudo e manda para a fogueira. Não mostres a ninguém, nem os faças ler. Bom, o Sá de Miranda não é tão radical. Portanto, vai conservando, vai transformando. Mas é difícil de destrinçar até que ponto qual é a versão que o Sá de Miranda teria escolhido como a última, a boa, a que ele queria. O constante reescrever que acomete o poeta tem o referente nessa maneira, nessa receita horaciana quase do labor limia, de andar sempre a limar para atingir a perfeição estilística e até formal. Uma colega minha, a Márcia Arruda Franco, dizia que eles eram atormentados pela tortura da forma. Bom. No autógrafo, na famosa Écloga Aleixo, nós vemos, como ele próprio do lado esquerdo, risca versos inteiros, propõe versos novos, às vezes risca apenas uma palavra, põe outra por cima e às vezes, como o Fernando de Pessoa faz muito mais tarde, deixa duas sem escolher. Não é? E quem vier que escolha, se calhar muitas vezes, parece que o processo é esse. Agora, ele há de ter feito uma versão para enviar ao príncipe. Desta Écloga Aleixo, que é uma écloga grande, existem
eu penso que 11 versões. E aí sim, publicamos nesta edição da Imprensa Nacional as 11 versões. Porque estabelecer um aparato era tão profícuo, tão prolixo, tão quase supérfluo, não iria ajudar nada à leitura. É preferível ler e fazer o seu próprio juízo. Este procedimento pode bem justificar a existência de uma profusa variedade de versões nos poemas de Sá de Miranda, como o próprio editor da segunda edição, em 1614, suspeitava. Frequentemente, portanto, mas para além de dar estas versões individuais, às vezes conseguimos agrupá-las em famílias, chamamos assim, estes têm os mesmos erros, estes têm as mesmas palavras substituídas, portanto, constituem uma espécie de família com afinidades entre si e que não apresentam um grau elevado de diferença e de variação. Por exemplo, uma outra maneira de apresentar que conseguimos ter nesta edição é apresentar as duas versões. E o próprio leitor dá conta de se a variação é de monta ou não. O José Pedro pode ler as duas, se não se importa. Cantiga. Comigo me desavim no extremo som do perigo. Não posso aturar comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta a si crescesse. Agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meu espero, ou que fim do vão trabalho que sigo, se trago a mim comigo, tamanho inimigo de mim. Outra sua. Comigo me desavim, vejo-me em grande perigo, não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Antes que este mal tivesse da outra gente fugia, agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que cabo espero, ou que fim deste cuidado que sigo, pois trago a mim comigo, tamanho inimigo de mim. É o mesmo poema e não é. Portanto, conseguimos perfeitamente saber que os textos são diferentes, mas o poema, apesar de tudo, é o mesmo. Não é? Se assim se pode dizer. Eu penso que não há fuga de sentido, mas pelo simples não oferecemos os dois textos. Se a constituição de famílias é um trabalho necessário num corpus tão heterogéneo como o de Sá de Miranda, a diversidade de lições, com todas as suas características arbitrárias, implica que a tarefa do editor não se limite às escolhas ortográficas. Há casos que, paralelamente, exigem ponderar opções de pontuação. Não se esqueçam que, não sei se alguém teve algum dia a hipótese de ver um manuscrito do século XVI, é raríssimo um poema estar com pontuação. E, portanto, leva a interpretações diversas, a pontuação que usarmos, em versões diferentes. Num dos sonetos mais famosos de Sá de Miranda, Desarrazoado Amor, Dentro em Meu Peito, foi determinante o contexto das lições, especialmente nos tercetos. Amor bravo e razão, dentro em meu peito, tem guerra desigual. Amor, que jaz e já de muito tempo, manda e faz tudo o que quer, a torto ou a direito. Não espera razão, tudo é despeito, tudo soberba e força, faz e desfaz, sem respeito nenhum, nunca está em paz, quando cuidais que si, tudo é desfeito. De outra parte, a razão tempo espia aqueles quando traz de tarde em tarde força de sem razão e melhor dia. Não tem amor lugar certo onde o aguarde. Então trata traições nesta agonia triste. Que farei quando tudo arde? Já agora o segundo. O terceiro ou Só o terceto. Okay. O último terceto quer dizer, se puderem dedicar algum tempo, no primeiro verso é sempre diferente, não é? E aqui é evidente que são variações de autor.
não é o copista que fez um erro e corrigiu. Portanto, são 3 poemas diferentes do mesmo sentir poético que o Sá de Miranda não conseguiu cristalizar, chamemos-lhe assim. E, inclusivamente, é muito interessante haver as 3 versões, porque a leitura da primeira edição levanta problemas de interpretação. É a que está aí, a edição de 1595. Em relação ao sujeito dos versos, no terceiro, que tanto pode ser a razão como o amor. Portanto, ali o sujeito de aguarde. O cotejo das outras lições contribui para esclarecer a leitura de uma vez por todas que o sujeito do último terceto tem que ser explícito. É o amor, não é a razão. Portanto, se nós não conhecêssemos estas 2 primeiras versões, teríamos uma leitura diferente da versão que está impressa. E muitos editores que o editaram com um outro sujeito. Bom, mas um caso mais acentuado de dupla leitura, aqui não interessa muito, o que acontece no último verso. Eu pus em primeiro lugar como está no original. Sim? E como está no original, está escrito em ortografia antiga e não tem a mínima pontuação. E aqui o que é que acontece no último verso? Temos 2 hipóteses. Ler, por exemplo, não tem amor lugar certo onde aguarde, então trata traições nesta agonia triste, que farei quando tudo arde. Ou então, não tem amor lugar certo onde aguarde, então trata traições nesta agonia triste, que farei quando tudo arde. Ou seja, é a agonia triste, é o eu triste. Como temos lá em cima, não sabemos. O encavalgamento, a mudança de verso que Sá de Miranda utiliza é único. É raríssimo encontrar um poeta. A Carolina Micacelos de Vasconcelos dizia que ele era duro de ouvido, porque os versos não são muito melódicos, porque a ideia não termina no verso, é encavalgada no verso seguinte. Isso aponta, claro, para uma modernidade. Estamos hoje acostumados, não nos causa nenhuma estranheza, mas para uns olhos e para uns ouvidos quinhentistas não era pera doce, chamemos assim. Bom, a título de exemplo, portanto, destes encavalgamentos, é mais estranho ainda, se achei estranho da agonia triste, que é quanto a mim o que me parece que está fixado, não o triste que farei eu com Eduardo, esse tipo de mudança de verso às vezes é levado ao extremo, por exemplo, neste vilancete. Em pago de tanta dor, se visseis ainda algum dia que não vo-la merecia, a vós, Senhora, aprouvesse de ver esta minha fé uma hora só, antes que morresse e depois morresse. Quem tal seguro tivesse, com todo o mal poderia, esperando aquele dia. Convido-vos a reparar no verso número 6. Uma só hora antes que. É um verso. Quem é que se lembra de acabar um verso com uma locução conjuntiva? Quer dizer, não há. E sobretudo este que, ainda por cima, tem que ser com o é elevado, tem que ser que, porque tem que rimar com fé. Não é? Portanto, há regras poéticas de que ele não se pode eximir. Portanto, é uma coisa estranhíssima e soa estranho. O Zé Pedro leu bem e disfarçou, e era isso que os poetas contavam também com a atualização fonética da letra. Portanto, não é uma poesia meramente visual para leitura silenciosa, percebe-se que está também preparada para a voz poética. Bom, apesar de não existirem dúvidas em relação à autoria da maior parte dos poemas de Sá de Miranda, a verdade é que, por vezes, como já referi há pouco, a atribuição não é imediata. Por exemplo, num conjunto, naquele manuscrito que tem Menina e Moça, de que falei, o Ascêncio, tem atribuição explícita, pode surgir um ou outro sem indicação do nome do autor. Acontece com o soneto O Corpo, o Coração já não abastam. É um soneto inédito, que esta edição também vai promover, mas que ainda assim nós decidimos incluir. Trata-se do único testemunho conhecido.
A sintaxe não é linear e as possibilidades sintático-semânticas variam de acordo com a pontuação adotada. E é de ter em conta, e sempre presente, que ao pontuar, o editor está a interferir na recepção, está a orientar as leituras. Eu até gostaria de fazer um pequeno exercício e de vos propor que pontuassem o soneto. É muito difícil. Ainda hoje, felizmente, ainda tenho provas para ver, ainda posso ir corrigir qualquer coisa. E, aliás, até acho que já consegui identificar um lugar que pode ser sujeito à alteração. Não sei se o Zé Pedro quer ler em neutro. O corpo, o coração já não abastam, a tal tormento de hora em hora mor, não por irem de mal sempre em pior, nem pela vida que assim em pena gastam. Mas estes olhos tristes que se afastam, do bem que viram grande igual dor, as ondas vão e vêm e morte temor, é sempre assim ventos contrastam. Tudo for acabando e descansara, outrem descansarei triste, ao qual este sim, este não contende é cara. Certo, a primeira era igual, era segura, era conta clara, assim o mal me lança em outro mal. Bom, não sei se tiveram a percepção só de as palavras proferidas, se não tivéssemos a forma explícita na visualização, não daríamos conta de que seriam versos e muito menos um soneto. Parece quase prosa. Bom, alguém, entretanto, neste minuto e meio conseguiu propor uma pontuação? Isto é suposto ser uma aula, uma masterclass. Não. Bom, eu tenho duas propostas. Não sei se consegue ver. Elas não variam muito, variam sobretudo na segunda quadra, em relação aos olhos. Só por muito rapidamente. Mas estes olhos tristes que se afastam do bem que viram. Grande igual dor. Ou seja, o que é que os olhos viram? Viram grande igual dor. As ondas, não há sequer acentos na primeira versão do poema. Portanto, eu posso ler as ondas vão e vêm, ou posso ler os olhos, as ondas vão e vêm. Vão ver o mar e regressam. Não é? E morte temor é sempre onde, assim, os ventos contrastam. Posso pôr a outra hipótese que é, mas estes olhos tristes que se afastam do bem, que viram grande igual dor. E já não é a mesma leitura. E como é que se escolhe? Como é que há certezas? Não há. Pura e simplesmente não há certezas, e é aí que o público tem que ter uma atitude ativa e propor ele próprio a sua leitura. E cabe também ao editor fornecer os instrumentos para que o leitor o possa fazer. Pronto. É isso que aproximamos do fim com o poema talvez dos mais conhecidos. Não conseguem, pois não? Não se consegue ler. São 5 versões, são mais, mas consegui condensá-las em 5, de um famosíssimo soneto, em pena tão cruel tal sofrimento, ou em tormentos tão cruéis tal sofrimento. Eu decidi acrescentar outros que lhe fazem companhia àqueles que já estão editados. Portanto, como vos disse, Dona Carolina Miqueles Vasconcelos não tinha visto todos os manuscritos que existem. Eu consegui ver alguns que se descobriram muito depois da edição dela, outros certamente hão de aparecer depois de eu morrer, é absolutamente o curso que se espera das coisas. Por acaso, de vez em quando há pressentimentos que também contam, e há o pressentimento de que está quase a ser encontrado o famoso catarpácio de Sá de Miranda, o primeiro original
que foi usado na edição, mas não sei. Mas das 8 versões conhecidas, atentemos apenas em 5, que são estas, fazendo notar que o último, não sei se conseguem ler aqui embaixo, o do manuscrito J diz o soneto primeiro do mesmo Francisco de Sá emendado. Ou seja, ele já tinha apresentado antes, o mesmo manuscrito tem as 2 versões. Porque foi o copista ou o colecionador conseguiu encontrar as 2 versões. Não sei se calhar a tentar ver só os tercetos e terminamos. Os dois, os bem saiam os olhos, okay. Sim. Bem saiam os olhos que têm toda a culpa e são os meus, que a toda a parte vêm, após o que andam sempre e os desculpa. Ó minhas visões altas, meu só bem, quem vos a vós não vê, esse me culpa, e eu sou o que as só vejo, outrem ninguém. O outro B. Bem sei uns olhos que têm toda a culpa e são os meus, que a toda a parte veem, e aquilo que veem sempre, isso os desculpa. Ó minhas visões altas, meu só bem, quem vos a vós não vê, esse vos culpa, e eu só quem vos vê, e outrem ninguém. Bem sei uns olhos que têm toda a culpa, e são os meus, que em toda a parte vêm, após o que andam sempre, e nos desculpa. Altas visões minhas, meu só bem, quem vos a vós não vê, esse me culpa, e eu sou o que vos vejo, outrem ninguém. Edição A. Edição A. Bem sei uns olhos que têm toda a culpa, e são os meus, que a toda a parte vêm, após o que vem sempre, e os desculpa. Ó minhas visões altas, meu só bem, quem vos a vós não vê, esse me culpa, e eu sou o só que as vejo, outrem ninguém. Bom, mas acho que dá, porque estas 2, a brincadeira que há nas versões, nós podemos atribuí-las ao Sá de Miranda, sobretudo tendo em conta que na história da língua, a homonímia da terceira pessoa do verbo ver e do verbo vir existia. E nós podemos ver aqui os olhos, por exemplo, no de baixo do lado esquerdo, são os meus porque a toda a parte vem após o que andam sempre, os olhos, não é? E nos outros, no de cima, que a toda a parte vem após o que vem sempre. Numa das vezes é o verbo vir, noutra das vezes é o verbo ver, num deles. E, portanto, o próprio poeta consegue brincar com isso que fica ausente na versão da edição D, do manuscrito D. Portanto, era um tropo comum louvar da poesia, louvar a beleza da mulher, com o fascínio do olhar masculino. E a culpa, se repararem aí, durante só 30 segundos, a quem é atribuída a culpa? E é interessante nestas 3 versões que há 3 culpados. Numa delas, os olhos apenas, noutra delas, os olhos e o dono dos olhos, o poeta, e numa última, só o poeta, já não são os olhos. Os olhos não fazem mais do que mirar. Mas, no entanto, o estudo comparativo de um texto múltiplo como este oferece um processo de interpretação onde o próprio sentido também se vai construindo segundo as variações do próprio tecido textual. O leitor do texto múltiplo encontra nas variações parcerias para a construção do sentido do texto, como diz Márcia Arruda Franco, dialogando com as variações como elas próprias interlocutoras de um processo hermenêutico. A nova edição da Imprensa Nacional Casa da Moeda, acrescenta vários testemunhos de vulto aos anteriores editores da poesia completa e que desconheciam, e trazem material relevante para a compreensão da escrita ou da arte de Sá de Miranda. No entanto, ela não se vai esgotar nessas novidades, como teremos a oportunidade, penso, de ver em breve.
Era a proposta que vos trazia de leitura. Muito obrigado. Obrigado.